O que acontece quando o rei do Reino Unido falece e deixa uma rainha? Por séculos, a monarquia britânica seguiu um protocolo meticulosamente desenhado, garantindo que cada detalhe dessas transições seja planejado. Mas, no caso da rainha Camila, sua história é única. Seu papel como rainha consorte tem sido objeto de interesse público e surge a pergunta: o que aconteceria com seu título, suas funções e seu lugar na família real se o rei Charles III falecesse primeiro? Para responder a isso, primeiro devemos entender quem é a rainha Camila, como ela chegou a seu título atual e o que implica seu papel dentro da monarquia. Desde seus primeiros anos como duquesa da Cornualha até sua ascensão como rainha consorte, a trajetória de Camila está entrelaçada com o escrutínio público, o dever real e a tradição. Vamos explorar esses detalhes intrigantes. Camilla Rosemary Shand, nascida em uma família aristocrática em 1947, era uma figura proeminente na alta sociedade britânica, muito antes de se tornar rainha consorte. Ela se casou com Andrew Parker Bowles em 1973, com quem teve 2 filhos. No entanto, seu longo relacionamento com o príncipe Charles, agora Rei Charles III, continuou sendo um aspecto definidor de sua vida. Essa relação, inicialmente marcada por controvérsias, eventualmente culminou em seu casamento em 2005, representando um ponto de inflexão na imagem pública de Camila. Por anos, Camila ostentou o título de Duquesa da Cornualha, optando por não usar o título de Princesa de Gales por respeito à falecida Princesa Diana. Durante esse período, ela se dedicou a diversas causas beneficentes, defendendo temas como alfabetização, conscientização sobre violência doméstica e bem-estar animal. Gradualmente, seu compromisso com o serviço público e seu apoio inabalável a Charles conquistaram o apreço do público britânico. Em 2022, após a morte da rainha Elizabeth II, Camila assumiu oficialmente o título de Rainha Consorte. Este foi um momento significativo, acompanhado da bênção explícita da rainha Elizabeth, expressa durante seu discurso no Jubileu de Platina naquele mesmo ano. A falecida rainha declarou seu desejo de que Camila fosse reconhecida como rainha consorte quando Charles ascendesse ao trono, demonstrando sua aprovação do lugar de Camila na monarquia. O título de rainha consorte é cerimonial e reflete o papel de apoio do cônjuge ao monarca reinante. Diferentemente de uma rainha regente, uma soberana que governa por direito próprio, Camila não possui autoridade governamental. Sua posição é de influência e responsabilidade, atuando como uma figura pública, representante real e companheira firme do rei. Historicamente, as rainhas consortes desempenharam papéis cruciais na manutenção da imagem pública da monarquia. Frequentemente, apoiam seus maridos nos deveres de Estado, supervisionam iniciativas de caridade e fornecem continuidade durante transições reais. Para a rainha Camila, este papel tem incluído acompanhar o rei Charles III em visitas de Estado, organizar eventos diplomáticos e representar a monarquia em ocasiões públicas significativas. No entanto, o status de rainha consorte está intimamente ligado ao monarca reinante. O título não é hereditário nem confere qualquer direito de soberania. Isso significa que, após a morte do rei, a posição da rainha consorte muda significativamente. A trajetória da rainha Camila, rumo à aceitação do público britânico, tem sido transformadora. Nos primeiros anos de seu relacionamento com Charles, ela enfrentou críticas generalizadas, em grande parte devido ao seu papel percebido na dissolução do casamento de Charles com a princesa Diana. A mídia frequentemente a retratava como uma figura divisiva, e o sentimento público em relação a ela era morno, na melhor das hipóteses. Com o tempo, no entanto, a dedicação de Camila aos seus deveres reais e sua abordagem discreta à vida pública começaram a mudar as opiniões. Sua defesa de causas importantes, como programas de alfabetização e campanhas contra o abuso doméstico, demonstrou seu compromisso genuíno em fazer a diferença. No momento de sua coroação ao lado de Charles, em maio de 2023, ela havia conquistado respeito e reconhecimento como uma rainha consorte firme e capaz. Apesar dessa transformação, as perguntas sobre seu futuro permanecem fascinantes. Como seu papel evoluiria se ela sobrevivesse ao rei Charles III? E qual seria seu lugar na monarquia sob um novo rei, provavelmente o príncipe William? Para compreender o possível futuro da rainha Camila, devemos primeiro explorar as tradições e protocolos que regem a sucessão real.
A monarquia britânica opera sob um sistema hereditário estrito, garantindo que apenas aqueles dentro da linha de sangue real possam ascender ao trono. Como resultado, o título atual de Rainha Consorte de Camila não a torna elegível para continuar em nenhuma capacidade governante após a morte de Charles. Essa distinção estabelece o cenário para sua transição ao título de Rainha Viúva. Mas o que significa esse título e como ele tem sido historicamente utilizado dentro da monarquia? Essas questões guiarão nossa exploração na próxima parte deste roteiro, enquanto mergulhamos nas tradições, papéis e responsabilidades associados às rainhas viúvas na história britânica. A monarquia britânica opera sob um sistema hereditário, o que significa que apenas descendentes diretos, dentro da linha de sangue real, podem herdar o trono. Essa regra tem garantido a estabilidade da monarquia por séculos, com diretrizes claras sobre quem ascende ao trono. No entanto, também cria situações únicas para aqueles que se casam com membros da família, como a Rainha Camila, cujo papel não é definido pela linha de sangue, mas sim pela tradição e pelo dever. Quando o rei Charles III falecer, as regras inflexíveis de sucessão da monarquia significam que Camila não poderá continuar como rainha consorte. Em vez disso, seu título e papel mudarão para refletir sua nova posição como viúva do monarca reinante. Essa transição está profundamente enraizada na história real e reflete as tradições duradouras da coroa britânica. Após a morte de um rei reinante, a rainha consorte assume o título de rainha viúva. Este título simboliza seu status como rainha viúva, distinto de seu papel anterior como companheira de apoio de um monarca. Historicamente, as rainhas viúvas desempenharam papéis significativos dentro da família real, atuando como conselheiras, guardiãs da tradição ou figuras seniores do Estado. Para a rainha Camila, tornar-se rainha viúva significaria afastar-se da vida pública ativa, que atualmente lidera como rainha consorte. Embora sua presença continue sendo valorizada em eventos reais importantes, seu foco principal mudaria para uma vida mais tranquila, geralmente dedicada ao trabalho beneficente pessoal ou ao apoio ao novo monarca, que provavelmente será o príncipe William. A transição de rainha consorte para rainha viúva sempre foi um processo cuidadosamente gerido. Os títulos dentro da monarquia são mais do que simbólicos. Eles carregam um significado profundo e estabelecem limites claros para os papéis e responsabilidades. O título de rainha viúva assegura que as rainhas viúvas permaneçam membros respeitados da família real, sem ofuscar o novo rei ou rainha. A monarquia britânica possui uma rica história de rainhas viúvas que navegaram seus papéis com graça e propósito. Um exemplo notável é a rainha Mary, viúva do rei George V e avó da rainha Elizabeth II. Após a morte de seu marido em 1936, a rainha Mary tornou-se uma força estabilizadora dentro da monarquia durante um dos períodos mais tumultuados, incluindo a crise de abdicação de Edward VIII e a Segunda Guerra Mundial. De maneira semelhante, a rainha Alexandra, viúva do rei Edward VII, manteve uma presença pública após a morte de seu marido em 1910. Ela continuou com seu trabalho beneficente e cumpriu seus deveres como membro sênior da família real, tudo enquanto apoiava o reinado de seu filho, o rei George V. Essas figuras históricas ilustram como as rainhas viúvas se adaptaram a seus papéis em transformação, enquanto contribuíam significativamente para o legado da monarquia. Para a rainha Camila, esses exemplos oferecem um modelo para equilibrar a tradição com as expectativas modernas. Caso o rei Charles III faleça, Camila provavelmente continuará desempenhando um papel de apoio dentro da família real, embora em uma capacidade reduzida. Seus esforços beneficentes, focados em alfabetização, conscientização sobre violência doméstica e bem-estar animal, poderiam ocupar um lugar central em sua vida como rainha viúva. Essas causas que ela defendeu apaixonadamente lhe permitiriam manter uma presença pública enquanto se afasta dos deveres cerimoniais que atualmente desempenha como rainha consorte. Como rainha viúva, Camila também poderia servir como uma conselheira de confiança para o novo monarca. O príncipe William, seu enteado, ascenderia ao trono como rei William V, e a experiência e o conhecimento de Camila sobre os protocolos reais poderiam ser inestimáveis durante seu reinado. No entanto, seu papel seria cuidadosamente gerido para garantir que não ultrapasse seus limites ou ofusque o novo casal real.
A transição para a rainha viúva trata tanto de tradição quanto de atender às expectativas de uma monarquia moderna. No passado, as rainhas viúvas frequentemente viviam em relativo isolamento, com seu papel principal sendo apoiar a monarquia nos bastidores. Hoje, no entanto, a monarquia está sob maior escrutínio público e espera-se que as rainhas viúvas permaneçam visíveis e engajadas com o público. O papel de Camila como rainha viúva provavelmente alcançará um equilíbrio entre esses dois mundos. Por um lado, ela honrará as tradições de seu novo título, dando um passo atrás para permitir que o rei William e a rainha Catherine estabeleçam seu reinado. Por outro lado, sua participação contínua no trabalho beneficente e nos compromissos públicos refletirá o compromisso da monarquia moderna de se conectar com seu povo. Esse equilíbrio é crucial para manter a relevância da monarquia no século XXI. Como rainha viúva, Camila terá a oportunidade de redefinir o que significa ostentar esse título em um contexto moderno, baseando-se tanto em precedentes históricos quanto em expectativas contemporâneas. A transição da rainha Camila para a rainha viúva certamente despertará um renovado interesse público em seu papel e legado. Embora ela tenha trabalhado incansavelmente para conquistar respeito como rainha consorte, seu futuro como rainha viúva será moldado por sua habilidade de navegar esse próximo capítulo com dignidade e propósito. A percepção pública de Camila evoluiu significativamente ao longo dos anos. Uma vez vista com ceticismo, hoje é considerada uma integrante trabalhadora e capaz da família real. Essa boa vontade provavelmente se estenderá ao seu período como rainha viúva, especialmente se ela continuar defendendo causas que ressoam com o público. Contudo, desafios persistem. A dependência da monarquia na tradição às vezes pode colidir com os valores modernos, e o papel de Camila terá que se adaptar às expectativas de um público contemporâneo. Ao focar em seu trabalho beneficente e apoiar o novo monarca, ela poderá solidificar seu lugar na história como uma rainha viúva que construiu uma ponte entre a tradição e o progresso. A monarquia britânica é conhecida por seu planejamento meticuloso, e o falecimento de um monarca não é exceção. Cada membro da realeza possui um protocolo específico para o caso de sua morte. Para o rei Charles III, esse plano é chamado de Operação Ponte Menai, embora menos discutido que a Operação Ponte de Londres, que detalhou os passos após a morte da rainha Elizabeth II. A Operação Ponte Menai cumpre um propósito semelhante, garantindo uma transição ordenada e respeitosa do poder. Os detalhes do plano são em grande parte confidenciais, mas especialistas reais e conhecedores reconstruíram o que provavelmente ocorrerá. A partir do momento em que a morte do rei Charles for confirmada, começará uma sequência de eventos cuidadosamente coordenados, envolvendo funcionários governamentais, a família real e o público. Quando um monarca reinante falece, o anúncio é um dos primeiros e mais críticos passos, normalmente feito em etapas. Internamente, o primeiro-ministro será informado imediatamente por meio de uma linha segura, seguido da notificação aos funcionários governamentais através de uma frase específica para comunicar discretamente a notícia. Para a rainha Elizabeth II, a frase foi "London Bridge is down", e especula-se que uma frase semelhante, como "Menai Bridge is down", seja usada para o rei Charles. Pouco depois de o governo do Reino Unido ser informado, os chefes de Estado das nações da Commonwealth receberão a notícia. Dado o forte vínculo do rei Charles com a Commonwealth, essa etapa é crucial para manter a unidade entre os países membros. Finalmente, a morte será anunciada ao público por meio de canais oficiais, incluindo o site da família real e suas contas nas redes sociais. Os meios de comunicação de todo o mundo transmitirão a informação, e as bandeiras em prédios governamentais serão hasteadas a meio mastro. Para a rainha Camila, como rainha consorte, desempenhar um papel significativo durante essa fase inicial seria essencial. Ela provavelmente acompanharia a família real, liderando os tributos ao rei Charles, estabelecendo o tom para o luto nacional. Após o anúncio público, o Reino Unido entraria em um período de luto nacional, normalmente de 10 a 12 dias, embora esse prazo pudesse ser ajustado conforme as circunstâncias. Durante esse período, os cidadãos se reuniriam em frente às residências reais, deixando flores e prestando homenagens. Livros de condolências estariam disponíveis em espaços públicos, permitindo que as pessoas deixassem mensagens para a família real. A família real observaria um período de luto mais privado, abstendo-se de seus deveres públicos. Camila, como rainha consorte,
desempenharia um papel fundamental ao apoiar seus enteados e a família como um todo durante esse momento emocional. Os arranjos funerários para o rei Charles III seguiriam um processo tradicional, mas altamente simbólico. Espera-se que ele seja enterrado na capela memorial do rei George VI, no castelo de Windsor, onde também estão sepultados a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip. O funeral seria uma ocasião de Estado, com a presença de líderes mundiais, dignitários e membros de outras famílias reais. Camila, em transição para seu papel como rainha viúva, estaria no centro dos eventos, unindo-se ao príncipe William, à rainha Catherine e ao restante da família para honrar o legado de Charles. Um aspecto importante do funeral seria sua natureza cerimonial. Desde procissões militares até um serviço na abadia de Westminster, cada elemento refletiria as tradições da monarquia, ao mesmo tempo em que celebraria as contribuições do rei Charles como monarca e figura pública. Como viúva do monarca reinante, as responsabilidades de Camila seriam tanto cerimoniais quanto pessoais. Durante o período de luto e o funeral, liderar tributos públicos seria uma parte significativa do processo, incluindo discursos ou mensagens reflexivas sobre o reinado do rei Charles e a participação em serviços memoriais no Reino Unido e na Commonwealth. Outro papel crítico seria o apoio ao novo monarca, o príncipe William, que ascenderia imediatamente ao trono como o rei William Bill. A transição de Camila para a rainha viúva começaria quase que imediatamente após a morte do rei Charles, marcando uma mudança em seu papel dentro da monarquia, focando mais no apoio familiar do que nos deveres públicos que anteriormente desempenhava como rainha consorte. O falecimento de um monarca marca o fim de uma era e o início de outra. Para o público britânico, essa transição não é apenas um período de luto, mas também um momento de reflexão e esperança. A presença da rainha Camila durante esse tempo simbolizaria continuidade, oferecendo tranquilidade enquanto a monarquia se adapta à nova liderança. Como novo rei, William iniciaria seu reinado dirigindo-se à nação, delineando sua visão para o futuro da monarquia. Seu discurso provavelmente reconheceria o legado de seu pai, enquanto prestaria homenagem ao papel desempenhado por Camila como rainha consorte e ao apoio contínuo dela à família real. Concluídos o funeral e o período de luto, a família real retomaria seus deveres. Para a rainha Camila, isso significaria encontrar seu lugar como rainha viúva, uma figura respeitada dentro da monarquia. Provavelmente ela daria um passo atrás na vida pública ativa, focando em seu trabalho beneficente e apoiando sua família nos bastidores. No entanto, suas contribuições durante a transição não seriam esquecidas. Desde liderar a nação no luto até orientar o novo monarca, o papel de Camila nesse momento histórico consolidaria seu lugar no legado da monarquia. O título de rainha viúva carrega um peso histórico e um significado simbólico dentro da monarquia britânica. Ele representa mais do que um título. É um papel impregnado de tradição, marcando a transição de uma consorte de um monarca reinante para uma figura sênior respeitada dentro da família real. Enquanto rainhas consortes, como Camila, são familiares para o público moderno, o título de rainha viúva é menos mencionado, tornando-o ainda mais intrigante. Historicamente, rainhas viúvas desempenharam papéis fundamentais durante períodos de transição. Elas proporcionaram continuidade, sabedoria e apoio, particularmente em momentos em que a monarquia enfrentava desafios. Sua presença frequentemente tranquilizou a nação, refletindo estabilidade e graça após a morte de um monarca. Para compreender o que esse papel poderia significar para a rainha Camila, é essencial explorar algumas das rainhas viúvas mais notáveis da história britânica. A rainha Mary, 1867-1953, viúva do rei George V, tornou-se uma das rainhas viúvas mais influentes da história britânica. Seu papel foi além dos deveres cerimoniais, servindo como uma força estabilizadora durante a crise de abdicação de seu filho, o rei Edward VIII, em 1936, que poderia ter abalado severamente a monarquia. Sua presença contínua e seus conselhos foram cruciais durante o reinado do rei George VI, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando apoiou sua família e tranquilizou o público em tempos de incerteza. De forma semelhante, a rainha Alexandra, 1844-1925, após a morte de seu marido, o rei Edward VII, abraçou seu papel como rainha viúva com dignidade e continuou com seus esforços beneficentes.
Seu foco em causas como saúde e bem-estar social assegurou seu legado duradouro. Embora tenha se afastado dos holofotes, permaneceu como uma figura querida e um símbolo de continuidade para a monarquia. A Rainha Adelaide, 1792-1849, viúva do rei William IV, é lembrada por sua força tranquila e generosidade. Embora tenha vivido em relativo isolamento após a morte de seu marido, seu trabalho beneficente deixou uma impressão duradoura, e seu nome persiste em lugares como Adelaide, na Austrália. Esses exemplos mostram que o papel de uma rainha viúva é multifacetado. Ele envolve equilibrar o luto pessoal com o dever público, oferecer apoio ao monarca reinante e manter suas próprias contribuições caritativas ou culturais. Para a rainha Camila, tornar-se rainha viúva representaria uma mudança significativa em suas responsabilidades. No entanto, suas experiências passadas como rainha consorte a prepararam bem para essa eventualidade. Assim como a rainha Mary ou a rainha Alexandra, Camila poderia usar sua posição para promover causas significativas, oferecendo um senso de continuidade e tranquilidade durante a transição para um novo reinado. Camila tem sido, há muito tempo, uma defensora da alfabetização, da conscientização sobre violência doméstica e do bem-estar animal. Como rainha viúva, ela poderia dedicar mais tempo a essas causas, utilizando sua influência para gerar conscientização e promover mudanças significativas. Seu papel como madrasta de apoio ao príncipe William é bem documentado, e essa dinâmica provavelmente continuaria quando ele assumir o trono como rei William V. Seus conselhos e compreensão dos protocolos reais poderiam ser inestimáveis durante seu reinado, enquanto sua presença ajudaria a fechar a lacuna geracional entre o falecido rei Charles III e o novo monarca, reforçando o compromisso da monarquia com a tradição, ao mesmo tempo que abraça a modernidade. Além disso, como rainha viúva, Camila poderia desempenhar um papel fundamental na preservação do legado do rei Charles III, garantindo que suas contribuições para a monarquia, como sua defesa do meio ambiente e suas iniciativas caritativas, sejam lembradas e continuadas. Embora a história forneça um modelo a ser seguido, o caminho da rainha Camila, como rainha viúva, também seria moldado pelos desafios únicos do século XXI. A monarquia britânica opera em uma era de maior escrutínio midiático, onde cada decisão e aparição é analisada pela imprensa e pelo público. Camila já enfrentou desafios significativos para ganhar a aceitação pública como rainha consorte, e sua transição para rainha viúva provavelmente enfrentaria um nível semelhante de escrutínio, especialmente em relação à sua visibilidade e influência dentro da família real. Encontrar o equilíbrio certo entre afastar-se dos holofotes e permanecer ativa será crucial para manter sua imagem pública positiva. Diferentemente das rainhas viúvas históricas, Camila teria que navegar seu papel na era digital, onde a interação pública e a transparência são cada vez mais importantes. Plataformas de redes sociais como Twitter e Instagram poderiam ser ferramentas valiosas para amplificar seu trabalho beneficente, mas também apresentam riscos de interpretações equivocadas e críticas. Além disso, as expectativas públicas em evolução significam que os membros modernos da realeza precisam ser mais acessíveis e empáticos do que no passado. Como rainha viúva, Camila precisaria encontrar maneiras inovadoras de se conectar com o público enquanto mantém a dignidade e as tradições de seu título. O título de rainha viúva tem um profundo significado simbólico. Ele representa não apenas o fim de um capítulo, mas também a continuidade da monarquia. Como rainha viúva, Camila personificaria a força duradoura da família real, servindo como um elo entre o passado, o presente e o futuro. Sua presença nesse papel poderia atuar como uma força unificadora, tranquilizando o público durante a transição para um novo reinado. Sua experiência e sabedoria ofereceriam uma influência estabilizadora, ajudando a manter a unidade dentro da família real e da nação. Ao adotar seu novo papel com uma abordagem moderna, Camila poderia redefinir o que significa ser uma rainha viúva no século XXI. Isso poderia incluir maior engajamento público, esforços filantrópicos ampliados e um foco contínuo em questões que ressoem com o público contemporâneo. Em última análise, o legado de Camila como rainha viúva dependerá de como ela navegará este próximo capítulo de sua vida. Ao equilibrar tradição e expectativas modernas, ela tem o potencial de deixar um impacto duradouro, não apenas na monarquia, mas também nas causas que mais lhe importam. O falecimento de um monarca simboliza mais do que uma mudança de liderança.
marca o fim de uma era e o início de um novo capítulo na história da monarquia. Para a Rainha Camila, essa transição seria profundamente pessoal, mas seu papel como membro da família real garante que ela continue sendo uma figura importante, mesmo após a morte do rei Charles III. O príncipe William, príncipe de Gales, ascenderia imediatamente ao trono como rei William Samazinto. Sua esposa, Catherine, herdaria o título de rainha consorte, assumindo o papel cerimonial e de apoio que Camila desempenhou. Essa transferência de responsabilidades simbolizaria a resiliência da monarquia e sua capacidade de se adaptar aos tempos em mudança. Embora o foco se voltasse para o novo monarca, a rainha Camila, como rainha viúva, continuaria oferecendo orientação e estabilidade. Suas décadas de experiência dentro da família real, junto com sua perspectiva única como madrasta e ex-consorte, poderiam torná-la uma conselheira valiosa para o rei William Vian. Tendo servido ao lado do rei Charles III, Camila traria um vasto conhecimento sobre protocolos reais, funções de Estado e expectativas públicas. Sua relação próxima com William e Catherine desempenharia um papel vital na facilitação de uma transição tranquila, oferecendo insights valiosos sobre como equilibrar tradição e demandas modernas da monarquia. Como rainha viúva, o papel de Camila não interferiria no reinado do rei William e da rainha Catherine. Em vez disso, ela forneceria apoio nos bastidores, garantindo que sua presença fortalecesse sua liderança, ao invés de ofuscá-la. Além disso, Camila desempenharia um papel fundamental na preservação do legado do rei Charles III. Seu reinado, embora provavelmente mais breve que o de alguns de seus antecessores, seria lembrado por seu foco em questões importantes como mudanças climáticas, conservação ambiental e modernização da monarquia. Os esforços de Camila para destacar e continuar essas causas poderiam reforçar o impacto de Charles muito tempo após sua morte. Camila poderia continuar defendendo iniciativas ambientais e práticas sustentáveis, áreas que o rei Charles III apoiou ao longo de toda a sua vida. Seu trabalho beneficente e contínuo, particularmente em alfabetização e conscientização sobre violência doméstica, estaria alinhado com seus esforços para honrar a memória de Charles. Ao participar de eventos que celebrem o reinado de Charles, Camila desempenharia um papel essencial para garantir que suas contribuições permaneçam vivas na memória coletiva. A monarquia britânica sempre caminhou em uma linha tênue entre preservar a tradição e abraçar a mudança. A transição do rei Charles III para o rei William II destacaria esse equilíbrio, apresentando oportunidades de modernizar a instituição enquanto honram-se suas raízes históricas. William e Catherine representam uma imagem mais jovem e acessível da monarquia, com sua habilidade de se conectar com uma audiência moderna, moldando sua relevância no século XXI. A transição de Camila para a rainha viúva sublinharia a continuidade da monarquia, atuando como uma ponte entre gerações e assegurando que a estabilidade e a tradição persistam mesmo em meio a mudanças. No entanto, a monarquia enfrenta um crescente escrutínio na era digital, onde a opinião pública é moldada instantaneamente por meio das redes sociais. Nesse contexto, o papel de Camila como rainha viúva poderia ajudar a mitigar algumas dessas pressões ao proporcionar uma presença estabilizadora em tempos de incerteza. A trajetória da rainha Camila foi uma transformação notável, passando de uma figura controversa para uma integrante respeitada da família real. Como rainha viúva, sua capacidade de se conectar com o público e de se adaptar ao novo papel moldará como será lembrada. A reputação de Camila melhorou constantemente ao longo dos anos, impulsionada por sua dedicação aos deveres reais e às causas beneficentes. Ao continuar defendendo temas que ressoam com o público, ela poderia solidificar ainda mais seu legado como uma figura querida da família real. Sua transição de rainha consorte para rainha viúva também refletirá sua resiliência e habilidade de enfrentar os desafios da vida. Nesse papel, Camila serviria como um símbolo da força duradoura da monarquia, mesmo em momentos de perda pessoal e nacional. A monarquia britânica sobreviveu a séculos de mudanças, adaptando-se a normas sociais e dinâmicas globais em constante evolução. A morte do rei Charles III será um momento significativo, mas a resiliência da instituição garante sua relevância contínua. O lugar de Camila dentro dessa narrativa, como rainha consorte, rainha viúva e figura de apoio para a próxima geração, destaca a capacidade da monarquia de perseverar.
A presença de Camila asseguraria ao público que a monarquia permanece estável e unificada, mesmo durante períodos de transição. Como rainha viúva, ela desempenharia um papel fundamental em conectar o reinado de Charles com o futuro da monarquia sob William e Catherine, fornecendo continuidade em meio às mudanças. Em última análise, o legado da rainha Camila será definido não apenas pelo seu tempo como rainha consorte, mas também por como ela conduzirá seu papel como rainha viúva. Sua habilidade de equilibrar tradição e modernidade, oferecer suporte ao novo monarca e continuar seu trabalho beneficente moldará seu lugar na história. À medida que a monarquia evolui, a jornada de Camila serve como um lembrete da força e adaptabilidade duradouras dessa antiga instituição. Com isso, chegamos ao fim de nossa análise. Se você chegou até aqui conosco, não se esqueça de conferir outros conteúdos em nosso canal.